galera, mais um vídeo aqui do canal João Comenta. E dessa vez, cara, mais uma tragédia. Tragédia no sentido de tristeza, mano, porque é mais uma final que o Flamengo é vice, né? E a gente ainda tá em fevereiro, né? A gente tá com medo de ser um 2023 2.0. Eu creio que você também tá meio assim, né? Meio receoso, porque você já sabe que isso aconteceu. Isso aconteceu somente há 3 anos atrás, né? E o Flamengo em fevereiro joga contra Corinthians, joga contra o Inter, Sampaio Corrêa, Vitória, Botafogo, Lanús de novo, né? Aqui eu não coloquei o jogo na Madureira, acabei esquecendo. Eu tenho um quadro que mostra os jogos do Flamengo no mês, que eu escrevo. Acabei de esquecer o jogo do Madureira, porque eu não tinha classificado o Botafogo. E aí a gente vê nesse calendário, o Flamengo não sabe jogar final mais, né? O Flamengo não sabe jogar jogo grande. O único jogo grande que o Flamengo realmente venceu foi contra o Botafogo, né? Que venceu o Botafogo lá no Newton Santos por 2-1. Mas contra o Inter, o Flamengo empata. Contra o Lanús, o Flamengo perde fora e dentro de casa. Contra o Corinthians, o Flamengo perde também. E aí, cara, fica essa sensação de não engrena. O negócio não engrena. Quando a gente ganha no Botafogo, deu até uma sensação de que o Flamengo estava bem, de que podia engrenar. E aí no jogo seguinte, pega o Lanús, a gente confiante. Fora de casa, o Flamengo faz um jogo tenebroso. O Flamengo faz um jogo horrível, um jogo pra se esquecer. Mas tá bom. Final de semana contra o Madureira, o Flamengo, primeiro tempo vai mal, segundo tempo melhora. E aí fica aquela expectativa. Pô, acho que o Flamengo agora vai. E agora vai. E não foi de novo. O Flamengo perde no Maracanã. Um jogo que tinha tudo pro Flamengo ganhar, né? Não pelo futebol apresentado, mas eu acho que o elenco tinha capacidade de ganhar. E os caras jogaram mal. Sim. Depois do segundo gol, o time cansou, começou a dar um chuveirinho descontrolado na área do Lanús, ao invés de ficar com a bola. Na prorrogação os caras já estavam mortos, os que estavam jogando desde o primeiro tempo, como o Ayrton Lucas, Pulgar, Léo Pereira. Esses caras já estavam mortos. O Danilo, que saiu, colocou o Léo Ortiz. O Felipe Luiz colocou o Léo Ortiz no jogo. Eu acho que é muito mais uma questão de amizade do que de futebol apresentado. O Léo Ortiz não apresenta um futebol bom desde o seu último jogo em 2025, né? E aí o Flamengo começa com o Danilo. O Danilo fez um bom jogo, gostei dele, né? E aí tira ele, tendo o Vitão no banco. Eu acho que qual o motivo para o Flamengo ter colocado o Léo Ortiz e não o Vitão, né? Para o Felipe Luiz ter colocado o Léo Ortiz. Cara, porque a gente sabe que o Vitão é canhoto, o Léo Pereira também é canhoto, o Danilo é destro. Então o Felipe Luiz acho que não queria jogar com 2 cantos. Mas, cara, numa final, quem vai se importar com o pé predominante? Sabe? Tem que se importar com o resultado. Numa final onde tá na prorrogação, tem que se importar com o resultado. Não com o pé dominante, se o cara é mais rápido, se o cara faz mais gol de cabeça. Porque na hora que precisava tirar de cabeça, o Léo Ortiz foi lá e falhou. E aí, como é que fica? Sabe, eu acho que faltou alguma coisa ali. O Felipe Luiz não sei o que tá acontecendo com ele. Alguém comeu o cérebro desse cara. O Flamengo não apresenta um futebol ok, o futebol que a gente quer. Desde o dia 17 de dezembro, que foi o Flamengo e PSG, né? Apresenta um futebol ok, razoável, mas nunca é bom. Nunca é um futebol que a gente pode falar, cara, hoje o Flamengo jogou bem. Tem aquele jogo contra o Vasco. Eu acho que aquele jogo o Vasco jogou muito mal. Não é que o Flamengo jogou bem, o Vasco jogou muito mal e o Flamengo teve... Deu 32 chutes ao gol. É uma estatística até estranha. Deu. Só que, cara, eu acho que foi muito mais por conta do Vasco ser ruim, né? Tanto que no jogo seguinte contra o Fluminense, o Flamengo vai lá e perde. E aí o Flamengo não apresenta futebol bom. E parece que em Libertadores o Flamengo desaprende a jogar. No Brasileirão, o Flamengo conseguiu ficar 19 rodadas no Maracanã. Todas as rodadas. O Flamengo não teve uma derrota em casa no Maracanã, no Brasileirão. E aí chega na Libertadores, em outra competição,
que não é Brasileirão, o Flamengo desaprende a jogar. O Flamengo entra nesse clima dos argentinos e desaprende a jogar. E aí E aí você pode até falar, eu não concordo. Mas vamos então trazer os últimos jogos do Flamengo. Vamos trazer a Libertadores de 2025 do Flamengo. Como foi? Uma análise rápida aqui. Primeiro jogo, fora de casa, Flamengo e Deportivo Táchira. Deportivo Táchira da Venezuela. É da Venezuela, eu acho. Gente, é Deportivo Táchira. O Flamengo chegar fora de casa, não fazer pelo menos 2, é absurdo. Tá bom, mas tá bom, ganhou. Primeira rodada, o time não tava 100% completo. Tá bom, ganhamos. Chega na segunda rodada, Flamengo, Central Córdoba, no Maracanã. O Flamengo vai lá e consegue perder de 2-1, tomando 2-0 no primeiro tempo. Não dá pra entender. O Flamengo ficou com medo dos argentinos? Pô, isso aí é inacreditável, né? Tá bom, o terceiro jogo Flamengo e LDU, lá na altitude, 0-0. Empate até aceitável. Acho que ali o Flamengo teve até a chance de ganhar o jogo. Teve uma chance perdida pelo Luiz Araújo, uma pela Arrascaeta. Mas, cara, a altitude passa dos 70 minutos. Já não dá mais pra jogar direito. O time cansa. Tá bom, vamos pro quarto jogo. Flamengo e Central Córdoba. O Flamengo precisava vencer esse jogo fora de casa. Por quê? Porque não venceu em casa. E aí chega lá 1-1. O Flamengo perdeu esse jogo. Aí empatou. Tá bom. Quinto jogo. Contra ele no Maracanã, o Flamengo precisando vencer de 2-0. E aí o Flamengo consegue vencer de 2-0 finalmente. Por conta da pressão da torcida. A torcida pressionou, o Flamengo foi lá e fez. Último jogo, o Flamengo só precisava vencer. Uma vitória simples para se classificar em segundo. E uma goleada para se classificar em primeiro. O Flamengo vai lá e só faz um gol aos 70 minutos. Contra o Deportivo Táchira. O Flamengo quase foi eliminado. Só para lembrar, tá? O Flamengo quase foi eliminado. Se não é o Rossi. No último minuto, o Flamengo quase foi eliminado. Classificamos para pegar o Inter. Vamos deixar de fora. Mas vamos pegar o Inter. Dá pra vencer. Eu acredito que o Flamengo consegue. O Flamengo no Maracanã faz 1-0 no Inter. O Flamengo vai tremendo pro Beira-Rio. A sorte foi que o jogo atrasou lá no Beira-Rio. E o Inter desaprendeu a jogar aquele jogo. E aí o Flamengo conseguiu jogar bem. Mas assim, quando acaba o jogo no Maracanã, a própria torcida fica com medo. A gente tem um vídeo que eu vejo no TikTok, que é tipo assim, os jogadores não estão contentes com o resultado do jogo. E os jogadores não estão contentes de jogar no Beira-Rio com esse resultado. Eu acho que era alguma coisa assim. Que é a cara do Luiz Araújo, do Rossi, do Pedro, preocupados. Que mostra realmente a situação. O Flamengo, a própria torcida não estava contente com o resultado. Tá bom. E aí o Flamengo classifica lá no Beira-Rio, 2-0. Vai pegar o Estudiantes nas quartas. No primeiro jogo o Flamengo abre 2-0 com 10 minutos de jogo. Pô, vai vir uma goleada. O Flamengo não faz nenhum gol em 80 minutos. E toma um gol no finalzinho. Teve a expulsão do Plata, foi roubado, teve o pênalti não marcado. Mas, cara, o Flamengo tem 80 minutos pra marcar um gol, mais um gol e não conseguir. Sacanagem, ainda tomou. E aí, fora de casa, o Flamengo vai lá e só passa nos pênaltis porque tomou um gol do Estudiantes. O Flamengo passa nos pênaltis pra pegar o Racing, semifinal. O Flamengo sabia que tinha que marcar uns 2-3-0 em casa pra não ser eliminado. Não é o cilindro, porque é o cilindro da pressão. Chega no Maracanã, é um gol cagado do Carrascal. Mérito pra ele, porque ele que dá o passe pro Bruno Henrique, que perde a chance, a bola sobra pra ele, ele faz o gol. Mas, cara, é uma jogada, sabe, é um achado. O Flamengo merecia vencer aquele jogo, o Carrascal principalmente merecia fazer um gol. Mas o Flamengo não, sabe, não ia. Nunca ia. E aí o Flamengo vence 1-0, vai para o cilindro. O Flamengo começa jogando bem, mas aí o Plata é expulso. Chuveirinho na área do Flamengo. E aí tem aquela chance que a bola chega no Vieto. Ele chuta, a bola desvia na Emerson Real ainda. E o Rossi consegue espalmar para cima. Sabe, é uma chance, uma sorte que a gente tinha um goleiro muito bom. E aí final, Flamengo e Palmeiras, o Flamengo vence, né? Contra o brasileiro, o Flamengo sabe jogar. Contra o resto, não.
Aí vamos chegar pro jogo de ida contra o Lanús. O Flamengo faz um jogo horrível, um chute ao gol no alvo, que foi do Everton Cebolinha. O Flamengo pediu pra levar o gol naquele jogo, tomando 3. 2 foram anulados, 1 valeu. Então o Flamengo já estava pedindo para levar esse gol. E aí chega no jogo de volta, a torcida nervosa já com o time. O time vai lá e começa perdendo. Uma falha de Ayrton Lucas, que recuou errado pro Rossi. O Rossi escorregou, não conseguiu chegar na bola. O Castilho cortou e bateu pro gol, né? Mérito pra ele. Aí o Flamengo vai pra cima, acha um pênalti no cruzamento do Varela. Rascaeta vai pra bola, faz o gol, 1-1. Só que a gente, no final do primeiro tempo, a gente percebe que, cara, o futebol do Flamengo foi chuveirinho. Se uma bola sobrasse dentro da área, era chute pro gol. Não tinha uma jogada. Não tinha um lance de individualidade. Não tinha, por exemplo, o Arrascaeta. O Arrascaeta não teve aquele lance do Arrascaeta. Aquele lance dele tocar na frente e deixar o cara cara a cara. Teve uma chance do Plata, que aí foi uma jogada individual dele. Teve uma chance que a bola sobra no Carrascal e ele erra. Então teve sim uma jogada ou outra, mas não teve aquela jogada individual, aquele passe que o Arrascaeta acha na frente pra deixar o cara sozinho, pra só dar um toque empolado pro atacante chegar chutando. Não teve. Realmente não teve uma jogada assim. E aí chega no segundo tempo, o Flamengo precisando fazer um gol. Vai levar pra prorrogação um gol. Um golzinho só. 45 minutos contra o Lanús. O Lanús se retranca. O Flamengo vai pra cima, coloca o Pedro no jogo. Por mim, o Pedro era pra ser titular. Por quê? Porque se for pra mandar a bola na área, por que entra com o Plata? O Plata não cabeceia bem. Pra que entrar com ele, cara? Sabe? É o Plata. O Plata tem que ser ponta. O Plata não é atacante. Se for pra entrar você quer improvisar um ponta no ataque? Coloca o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem um cabeceio bom. O Bruno Henrique tem velocidade. Não é aquele Bruno Henrique de 2019, mas é o Bruno Henrique ainda. Sabe? O Bruno Henrique não é um velho de 60 anos. O Bruno Henrique é o Bruno Henrique, gente. Mas tá bom, o Felipe Luiz mexe, coloca o Pedro, coloca... Acho que o Bruno Henrique também entra. Acho que o Bruno Henrique entra depois, coloca o Pedro Cebolinha. E aí, do nada, na alteração seguinte, coloca o Bruno Henrique e o Felipe Luiz decide colocar o Cebolinha de lateral direito. Porque tirou o Varela. O Varela que faz um bom jogo. Ao invés de tirar o Ayrton Lucas, que não tá fazendo nada no que ele sabe fazer, que é atacar, ele tira o Varela, que tava bem no jogo, muito bem, aliás. Tirou o Varela pra colocar o Bruno Henrique e passar o Cebolinha pra lateral direita. O Cebolinha de lateral não consegue arrumar nada, porque ele não é lateral. Nem pra colocar ele de ponta direita, coloca ele de lateral, mas pra trás ali. Depois coloca o Paquetá e Jorginho. Cara, o Jorginho até que entrou bem, mas o Paquetá não era jogo pro Paquetá, não. O Paquetá, acho que, sabe, se fosse entrar, era pra bater um pênalti. Se fosse pra colocar alguém no jogo, colocava, sei lá, dava uma chance Por mim, eu colocava muito mais o Alexandre no lugar do Ayrton Lucas do que o Paquetá. Coloca o De La Cruz, eu acho que faria um jogo melhor do que o Paquetá. Mas tá bom. E aí fica esse chuveirinho na área. O Flamengo só acha o gol numa jogada de pênalti. E aí foi o individualismo do Arrascaeta, que ganha a bola ali, consegue tirar de 2 marcadores, chamou o pênalti, sofreu. E aí foi pra bola o Jorginho que não erra, bateu no meio, pênalti de confiança, fez. 2-1 Flamengo. O Flamengo leva esse jogo pra prorrogação. Mais 30 minutos de jogo, o Flamengo totalmente esgotado, já não aguentava mais. Tá bom, começa a prorrogação. O Flamengo, ao invés de trabalhar a bola, prefere mandar chuveirinho na área. E numa hora, o Flamengo ia tomar um contra-ataque. Porque o Flamengo na defesa tinha Léo Ortiz, Léo Pereira morto, Ayrton Lucas morto. E o Pulgar morto também. Cebolinha não defendia. Logicamente, Cebolinha não ia defender. Cebolinha é ponta, não é lateral. E aí, o Flamengo vai. Começa chuveirinho uma hora. Chuveirinho. Os caras tiravam. Chuveirinho. Os caras tiravam. E aí, 115, 116 minutos. Tem um cruzamento. A defesa do Lanús afasta. O Paquetá, sozinho,
prefere mandar a bola de novo para a área, ao invés de dominar e trabalhar com o pé, ele manda de cabeça a bola para frente. E aí o Lanús recupera, arma um contra-ataque, chega lá, bate pro gol, escanteio. Aí desviou a bola, é escanteio. Não deu nem pro Rossi tentar evitar. Escanteio. Vai lá, cruzamento, bola na área, eu falei. Na hora que isso acontece, eu falo. É lance para contra-ataque. Porém, eles são bons no jogo aéreo. Eu falei isso. Vendo o jogo ali na hora, mano, é contra-ataque, mas os caras são bons no jogo aéreo. Se der mole aí, se deixar um livre, ele vai fazer o gol. Por quê? Porque no segundo tempo, ou na prorrogação, tem um outro escanteio, né, que o cara chega cabeceando sozinho. Ele erra, mas ele chega sozinho para cabecear. Cabeceou mal, mas chegou sozinho. E aí, nesse lance, aparece, sei lá como é que é o nome daquele cara, ele de cabelo longo, sozinho, porque o Paquetá não marcou ele direito. Ele sai da marcação do Paquetá. O Léo Ortiz não marca ninguém. Léo Ortiz, que é bom no jogo aéreo, perdido, marcando a bola. Cruzamento, quando o Léo Ortiz podia tirar, a bola passa dele, chega nesse cara aí do Lanús, ele vai, cabeceia e faz o gol. Ali já tinha acabado. Por mim ali, o juiz nem precisava dar acréscimo, já acabou o jogo. Mas aí, pô, o Flamengo é insistente. O Flamengo, mano, eu confio. O Flamengo tá com 7 jogadores de ataque. Eu acho que dá. Bora, o Flamengo vai pra cima. E aí, o Lanús segura a bola, perde a bola no ataque. O Lanús perdeu a bola. O Flamengo foi pra frente. Aí tem uma falta, uma cobrança de falta. Rossi pede pra bater. Na hora que o Rossi pediu pra bater, eu falei: não, Rossi, não bate. Você tem um lançamento bom pra tiro de meta. Você não precisa bater essa bola. Se você precisa mesmo, vai pra área. Sabe, o Rossi é alto. Não adianta você colocar o Rossi pra bater uma falta no meio de campo. O que vai acontecer? Vai lançar a bola e os caras vão tirar. Pô, eu já esperava isso. Eu já sabia que isso ia acontecer. Né? E aí eu falo, Rossi, não bate essa falta. Dá uma opção, sabe? Sobe pra receber essa bola, pra brigar por ela no alto. Não, o Rossi prefere bater. Lançamento. O time do Lanús afasta. E aí já não tinha mais o que fazer. Era 2 contra 2. O Pulgar perde na marcação. Já tava esgotado o Pulgar. Já não aguentava mais. O cara do 2 contra 1. Ele vai lá, tira do Rossi e tira do Ayrton Lucas pra bater pro gol. Não tem muito o que dizer, cara. Uma situação horrível. Você vê que hoje, por exemplo, nesse vídeo, a situação que eu estou, eu até esqueci de pedir o like, de pedir pra você se inscrever no canal, mas se você quiser, escreve aí pra me ajudar, né, pra eu ficar um pouquinho mais feliz, porque já não tô mais, a torcida já não está mais paciente. Eu digo a torcida, eu falo de mim e de todo mundo, sabe? Eu não vejo um flamenguista que ficou feliz em perder pro Lanús no Maracanã. Obviamente ninguém vai ficar feliz. Mas, pô, perder um jogo quando você é líder do Brasileirão? Mano, acontece, sabe? Mas você perder um jogo na situação que está, não dá. Não dá. Porque o Flamengo não está bem no Brasileirão. No Carioca já tá na final, mas, pô, pegou Madureira nas semis. Então, logicamente, é uma situação diferente. E aí, se for pra final, vai pegar provavelmente o Fluminense. Que, cara, o Fluminense vai botar pressão no Flamengo, tá? Eu não duvido nada do Fluminense entrar lá e jogar bem na final. Não duvido nada. E aí, pô, também, na Libertadores não teve sorteio, mas a gente chega já pra Libertadores com esse trauma psicológico. Na Copa do Brasil também não teve nada. A situação do Flamengo não é boa. E não sei se vai conseguir melhorar tão rápido assim, de uma hora pra outra. Não é um estalo. Porque a gente vai jogar contra o Madureira segundo agora. E aí joga, acho que o Brasileirão. E acho que já é a final do Carioca. Então, sabe, não é uma situação boa pro Flamengo. Não é uma situação que o Flamengo deveria ter se metido. Porque o Flamengo não tá com ritmo de jogo bom.
É um outro jogador sim, mas não é o time todo. O time não tem tática, o time não tem defesa, o time não tem ataque, o time não tem entrosamento, sabe? Parece que os caras. Sabe quando você pega um time, você coloca 11 jogadores num time, só que o time não joga no FIFA? É o que tá acontecendo. O Flamengo, pô, 11 jogadores que não jogam. É inacreditável essa situação. Um outro joga ok, joga bem, mas não é todo mundo. E agora não sei se vai quando vai melhorar. Mas eu também não acho que o Felipe Luiz deve ser demitido. Eu acho que o Felipe Luiz tem que tomar uma bronca dura. Se ele quiser ser demitido, ele se demite. Ele assume a responsabilidade. Felipe Luiz, o BAP já deu aquela bronca em forma de reunião pro Felipe Luiz e pro Boa. Tá avisando assim, ó, não quero aceitar uma derrota em pleno Maracanã. Não aceito isso. E aí o Felipe Luiz vai lá e perde. E eu quero que o Felipe Luiz fique. Porque dificilmente o Flamengo vai arranjar um treinador ok pra bom pra treinar esse time. Um outro tem chance. Por exemplo, Galhardo do River. Tem o Zidane. Zidane tá livre no mercado aí, mas, cara, Zidane também não tinha futebol. E aí o Flamengo vai ter. Não tem treinador livre pro Flamengo contratar. Tem aquele português lá. Ganhou a Libertadores pelo Botafogo, Arthur Jorge. São, tipo assim, é um ou outro ali, mas que a gente não tem certeza se vai dar certo no Flamengo. E aí, cara, se o Felipe Luiz quiser se demitir, ele se demite. Tá bom, o BAP chega lá e fala assim: ó, Felipe, o resultado não tá dando certo. A gente confia em você, mas você não está ajudando. Né? Não está ajudando a trazer o resultado. E aí o Felipe Luiz, pô, chega lá no empresário dele e fala assim: mano, os caras já estão caindo pra cima de mim. Não tem muito o que eu fazer. Vou me demitir. Eles não querem me demitir. Mas eu tô com muita pressão, eu me demito. Ele vai lá e se demite. Porque eu não aceito o Felipe Luiz chegar. Eu não quero que o Felipe Luiz seja demitido. Nem que ele se demita. Porque dificilmente o Flamengo vai conseguir arranjar um treinador melhor. Eu quero que ele tenha uma melhora de postura. Não só ele como o elenco. Porque tá faltando. A torcida cobra, a torcida apoia. Porque o recado era: a torcida ia apoiar o jogo de hoje. E a torcida apoiou. Teve uma vaia pro Ayrton Lucas? Teve. Porque o Ayrton Lucas foi burro. Teve uma vaia pro Rossi? Teve. Que até achei injusto, porque a falha foi do Ayrton Lucas. Ele escorregou. O gramado tava molhado, tava chovendo, tava molhado. Ele ia escorregar. É natural. No próprio gol do Lanús, o cara escorregou. Um pouco antes. No lance do escanteio, o cara escorregou. Então, cara, é normal assim. Antes do lance do escanteio, o lance que gerou o escanteio, o cara escorregou. Né? Então, assim, é normal um gramado mais molhado escorregar mais, sabe? É normal até. E aí vai o Rossi, vai o Ayrton Lucas, mas depois do gol, o segundo tempo todo, a torcida apoiando. Vai pra cima deles, Mengo! Oh, 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 oh. E aí o jogador fazia isso aqui, a torcida levantava o tom, começava a cantar mais alto, cada vez mais alto, né? E aí, cara, o Flamengo não ajudou, sabe? A relação fica cada vez pior da torcida com os jogadores, com a comissão técnica. Porque a torcida já não tem mais paciência. Acabou a paciência. A paciência agora é zero. É chegar no próximo jogo. Na final do Carioca, é meter 3-0. É chegar no Brasileirão, não sei nem contra quem é o jogo, mete 2-3 também. Sabe? O Flamengo não pode ficar aceitando isso. Sabe? Eu acho que não pode, de jeito nenhum, os jogadores entrarem achando que tá ganho, porque ano passado brigou, quase ganhou do PSG. E quando a gente fala que quase ganhou do PSG, cara, é até ok. Né? Fica parecendo um troféu, quase ganhei do PSG, joguei de igual para igual. Mas, cara, é até bom para levantar a moral dos jogadores. Mas quando eles chegam para jogar uma Recopa, chega assim, ganhamos a Libertadores, ganhamos o Brasileirão, ganhamos. Pô, quase ganhamos do PSG, cara. Nossa moral tá lá em cima. Vamos chegar aqui, ó. Troca de passes, a gente vai achar um gol. Não acha. O Lanús teve muito mais raça no primeiro jogo. Soube, jogou com inteligência,
no segundo. E levou a melhor, foi campeão. Mas é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe com um amigo seu. Deixe seu comentário aí sobre sua análise do jogo. Espero que vocês tenham gostado. E o Flamengo melhore essa situação. E tchau!